gostaria de dar as boas-vindas aqui à Freixo de Romão. É com enorme prazer que hoje recebemos. Queríamos também expressar a nossa gratidão e os nossos sinceros agradecimentos à Comissão Organizativa por, mais uma vez, contemplar Freixo de Romão e convidar a cidade de Freixo de Romão, em concomitância, obviamente, com o Museu da Casa Grande, que terão a oportunidade de visitar esta tarde, nestas jornadas. Um agradecimento especial ao nosso amigo Carlos Abreu e, obviamente, também ao Sr. Padre Basílio por estar presente e por trazer esta iniciativa aqui à Freixo de Romão. Eu não tenho o poder comunicativo do anterior comunicante, mas vou fazer os possíveis e vou tentar também ser um bocadinho mais breve, no intuito também de não atrasar em demasia esta parte aqui no interior, em espaço interior. Peço desculpa, aqui está. Está aqui o problema técnico. Sentimos realmente, verdadeiramente honrados por estar aqui e tratar uma temática, a imigração feminina. A imigração é um fenómeno que ao longo dos anos marcou profundamente as comunidades e a nossa comunidade aqui foscoense em particular. Eu não sei se alguns dos presentes já migrou, se já fez alguma reflexão do que alguma vez seria deixar para trás as suas raízes, o seu país, a sua família, os seus amigos, para ir à procura de novas oportunidades. Ora bem, eu pessoalmente tenho uma enorme admiração por estas pessoas. Eu próprio sou neta de imigrantes, sou filha de imigrante e sinto também um bocadinho de imigrante, porque não tenho, próprio, vou caminhando e há 20 anos atrás a minha caminhada até me trouxe aqui à Freixo de Romão, felizmente. Não é fácil, não deve ser fácil de todo. Porém, se hoje a imigração não é fácil, e como o comunicador anterior disse, hoje temos a facilidade tecnológica. Portanto, emigrar hoje não foi a imigração do século XIX. Hoje, a qualquer momento, o meu telemóvel, com rede, internet, a qualquer momento do dia ou da noite, em qualquer lugar, consigo estabelecer uma ligação com os meus familiares. No século XIX não existia, portanto a dureza era muito maior. A imigração, desculpa, portanto, é um fenómeno social, é um fenómeno histórico, que tem enorme importância e é mediática, como vimos. E tem sido estudado, muito bem estudado. Porém, a imigração feminina, curiosamente, pouco se sabe desta imigração. Há muitos estudos e muito poucos sobre a imigração feminina. Então, estas mulheres. Para fazer um enquadramento sobre a imigração, convém um bocadinho do século XIX, convém um bocadinho nos reenquadrar. Na segunda metade do século XIX, em Portugal, vive-se numa época em que o aumento da população começou a pressionar a terra. Havia pouca gente e muito poucos recursos. Havia gente a mais para os recursos que nós tínhamos. Se nós pensarmos que em 1801, no início do século XIX, em Portugal, éramos um pouco menos de 3 milhões de habitantes e que no final deste século éramos 5 milhões de habitantes,
estamos a ver uma pressão demográfica bastante grande, sendo que esta pressão aumenta, é mais acentuada a partir da segunda metade do século XIX. Esta tendência, neste cenário de pressão demográfica, existem outras pressões, nomeadamente as pressões e as dificuldades económicas que se fazem sentir no país. Estamos a falar que, por exemplo, em 1860 ou 1870, temos muito menos exportações do que no início do século XIX. E depois, claro, a situação vai piorar e nós estamos no mundo rural, e por isso é que é pus aqui esta fotografia de um dos nossos lavradores aqui de Freixo do Nimão, em que a agricultura vai sentir grandes dificuldades nesta segunda metade do século XIX. Vão surgir doenças nas culturas, e nós aqui no Douro é muito conhecida os problemas que vão atingir, as doenças que vão atingir as vinhas, e portanto vai dizimar esta produção vinícola e vamos ter aqui problemas. Os proprietários têm dificuldades, em consequência os trabalhadores agrícolas também vão sofrer grandes pressões. Daí a necessidade, entre elas, de partir uma reforma fiscal anaquil também na altura e a elaboração das matrizes presidiais encontra-se também nas razões principais que terão desencadeado essa grande agitação social. Em 1867 surge o novo Código Civil, que vai introduzir também alterações no domínio da propriedade, que também vai, para nós aqui, que vivemos essencialmente do setor primário, também vai mexer bastante em termos social, porque vai obrigar a divisão dos bens legais por herança, abolindo todas as formas de herança privilegiada entre a aristocracia rural, o registro de todos os forros e a divisão das terras de pastagem comum. E isso tudo, toda esta agitação política, demográfica, social, vai levar, obviamente, aqui à imigração. A imigração é essencialmente um fenómeno, é esmagadoramente um fenómeno masculino, de facto. Nós fizemos aqui um estudo que vai corroborar aquilo que é a imigração também a nível nacional, ou seja, até 1890 a imigração feminina legal representava menos de 10%. Só 10% dos imigrantes eram imigrantes. Na década seguinte já vamos começar a aumentar, vamos para entre 20% a 28%. Portanto, realmente a imigração é um fenómeno masculino. Os maiores agentes são eles, são vocês homens. No entanto, a imagem do fluxo migratório, em termos de expectativas de géneros, suscita diferentes representações. De facto, enquanto os homens têm sido representados como aqueles que iam à procura de trabalho, que iam à procura de dinheiro, as mulheres não eram vistas como trabalhadores imigrantes, mas sim como aquelas que acompanhavam os maridos e os filhos. Dessa forma, elas nunca foram percebidas como sujeitos no processo migratório. Estes são os dados da imigração aqui em Vila Nova de Foz Coa, desde 1815 até 1918, dos anos que nós conseguimos apurar. E tal como dizia há pouco, a imigração até 1990, a imigração feminina é residual. Só a partir de 1890 é que nós vamos começar a encontrar a mulher na imigração. Aqui em Vila de Foz Coa temos uma saída muito acentuada em 1911, 1912, 1913,
sendo que 1912 seja o ano onde temos maior saída de mulheres aqui, antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, aqui havia grandes dificuldades em viver em Vila Foscoa. Portanto, isso, em termos de crescimento natural da população em Foscoa, foi acontecendo, mas em Foscoa este crescimento não foi tão acentuado como a nível nacional. O que é que acontece? E nós vamos ver um pouco depois quem são estas mulheres que vão emigrar. Mas grande parte destas mulheres que vão emigrar são mulheres em idade fértil. Portanto, se elas foram emigrar, nós aqui temos uma taxa de natalidade um bocadinho inferior. E daí o crescimento no nosso concelho não ter sido tão significativo como no resto do país, ou os dados que apontam a nível nacional.